Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera! Vamos bater um papo muito doido hoje, tá? Olha, ele é agitador cultural há mais de 30 anos. Ele é produtor, é músico, escritor, museólogo, juiz de futebol. Olha aí, radialista. Tá aqui com a gente já. Tony Lopes, o que mais você é, meu irmão? Seja muito bem-vindo. Ou o que mais você faz? Eu faço pouco. Boa tarde a todo mundo. Eu estou tentando fazer. Eu aprendi que fazer é a melhor parte do processo. Né? Você ter ideias e botar elas em prática. É você romper barreiras, é você acreditar nos seus sonhos, nos seus pesadelos e botar as coisas para fora. Né? Eu acho que a gente vive um momento, principalmente depois da pandemia, que muita gente conseguiu realizar isso, né, de tirar os projetos das gavetas, fazer coisas mesmo sem as condições ideais. E eu já faço isso há muito tempo. Né? O importante é fazer. Quando eu comecei a escrever meus primeiros poemas, eu trocava ele, fazia livros xerocados na faculdade ainda. Eu trocava por pastel, por cerveja, né? Por um beijo de uma garota. Olha né? só, você me falou uma coisa agora muito interessante, meu querido Tony. É melhor fazer do que esperar um momento para fazer bem feito. É melhor fazer do que fazer bem feito. Porque o bem feito é uma questão do olhar, de como está olhando, de quem está olhando. O importante é fazer, ver a ideia, não deixar morrer. Isso é muito bacana, serve para todo mundo, para você também. Ó. Pensou, vai lá e faz. É isso Depois aí. conserta. Ou não. Ou não, Já dizia Caetano. aprimora ou não, complementa ou não. Mas esse processo ele começa quando você entende o seu próprio processo, né? De como você quer fazer as coisas. Claro que fazer bem feito é legal, claro que você tem uma estrutura boa para fazer, claro que você ter o aval de outra pessoa é bom. Né? Não adianta ser, eu faço tudo sozinho. Eu faço tudo sozinho. Nem sempre sai bom, mas sai. Né? Pessoas assim, culturalmente falando, assim, igual o Tony, que é muito para frente, a gente percebe pela sua obra. Eles são normalmente perfeccionistas, né? Fazem cada obra extraordinária, mas ele acha sempre defeito. As outras pessoas normais falam assim, pô, mas isso aqui é de gênio. E o cara que fez fala, pô, mas foi assim, eu devia melhorar, não saiu bom. Isso é uma característica dos artistas evoluídos assim, igual você, Tony? Dos evoluídos. Igual a você. Eu penso um pouco diferente, né? Eu acho que cada um tá no seu quadrado, né? Eu tinha um irmão, meu irmão morreu com 23 anos de idade. 23? E eu tinha 21 na época. E ele, na época, ele já era um cara muito à frente, ele tinha um reconhecimento da elite cultural de Salvador. A gente é do interior, tive que morar aqui, eu com 14, ele com 16. É de qual interior, Tony? De Gandu. Ah, Gandu é aqui pertinho, né? Eu não tem coisas boas para falar de lá, não. Gandu ainda é Baixo Sul, né, Big? É Baixo Sul, Bahia, Baixo né? Sul, no comecinho ali, depois de Santo Antônio, antes de Ubaitaba. Sim. Então a gente veio para cá muito cedo e ele já tinha esse desenvolvimento muito grande pelas artes, escrevia, fazia música, poesia, era produtor cultural, fazia arte gráfica. Ele era um cara bastante elevado. E eu era muito tímido, na época eu gostava muito de futebol. Você gostava e jogava ou só gostava e não jogava? Eu gostava e jogava mal e por isso eu virei juiz de futebol. Até hoje eu jogo, por incrível que pareça. Eu passei uns 15 anos ou 20 sem jogar. Uns 2 meses atrás eu voltei a jogar. Tive uma lesão na panturrilha e outra... Ô Tony, bora aqui brincar um pouco com você. Você disse que jogava muito mal e se transformou em juiz de futebol. Era pra você penalizar os caras quando jogava bem, já que você jogava mal? Podia até ser, né? Na verdade, se eu for buscar isso historicamente... Eu fiz parte de um dos primeiros cursos de arbitragem que teve em Salvador, que foi em 1981, 1982, não lembro exatamente. Então você conheceu ou conhece Paulo Celso Bandeira? Paulo César Bandeira, conheci. Ele é tenente, ele é militar, ele é oficial do Exército e foi um dos meus comandantes, né, na época que eu recebi o Exército, 81, 82. Paulo César Bandeira era tenente Bandeira. Hoje ele tá cantando na noite aí, ó. Canta um celesteiro bacana. Paulo Celso Bandeira, eu quero você aqui nessa bancada, tá? Se apronta e vem pra cá. Então, os juízes na época, né, os árbitros de futebol, geralmente eles eram pessoas vindas
do circuito militar, né? E alguns que mexiam com educação física, mas era muito pouco. Então esse curso, quando começou, eu era um dos mais novos. Da minha turma, que eu me lembro assim bem, tinha um cara chamado Arnaldo, não lembro sobre o sobrenome dele, ele foi bandeira, ele chegou até a ir à Copa do Mundo, né? Uma das Copas, alguns anos depois. O resto do pessoal, assim, até alguns que tinham bastante destaque não foram para frente, mas eu era bem novo, eu era muito mais novo do que a maioria, né? Em 82 eu tinha 20 anos, era uma coisa completamente anormal, o pessoal tinha mais de 30, geralmente, os juízes naquela época. E, assim, eu fiz o curso, mas 2 anos depois meu irmão faleceu, eu tive uns problemas, estava na faculdade e passei um tempo afastado. Quando eu quis voltar para voltar a apitar, eu sofri um acidente de carro e perdi a visão num olho, né? E aí a minha carreira foi interrompida. Mas assim, era muito divertido, tem umas histórias bacanas, ameaça de morte, tentativa de suborno. Que história bacana, né? Coisas que no futebol parecem muito estranhas, né? História bacana, Big. Ameaçada de morte. Coisas simples. Você com 20 anos. Coisa simples, isso aí. 20 anos, uns 40 quilos. Adrenalina em 40, mano, fortão, 40 quilos. Então, assim, qualquer ameaça era bastante respeitada. Então você era vestido com as armas de Jorge, nenhuma bala te pegava. Nenhuma, graças a Deus. Meu caro Tony Lopes, desculpa. Dentre tantas profissões, tantas coisas que você já fez, tem uma aqui que eu quero conversar bastante com você. São as músicas, as parcerias musicais que você teve com baianos, com brasileiros e até com estrangeiros. Me conta um pouco dessa façanha, dessa passagem da sua vida nessa questão de compor músicas. Bom, eu comecei a escrever com a intenção de ser, né, fazer letras de música, né? Eu não queria fazer poema, não queria escrever contos, não queria fazer livros, eu queria escrever letras de música. E por isso eu comecei a escrever, quando eu comecei a me interessar por música, eu comecei a escrever com esse objetivo. Montei minhas primeiras bandas e passei muitos anos com minha primeira banda chamada Guerra Fria, depois isso nos anos 80, 84 mais ou menos, a gente começou. Comecei antes, meu irmão era o vocalista, ele faleceu, a gente passou um tempo, quando as coisas, né, ficaram mais ou menos nos eixos novamente, a banda voltou e a gente passou alguns anos tocando e estava tudo bacana. Eu tocava bateria e as letras eram minhas. E eu tinha esse sonho, né, de ser letrista e percebi que se eu não estivesse envolvido diretamente com a música, tocando, tendo banda, participando, ia ser difícil, né? Não era muito normal letristas, simplesmente, né? Hoje é uma coisa mais comum, durante muito tempo passou a ser também gente que só faz letra para outros, cantores que cantam música de outras pessoas, mas na época não era tão comum. Houve uma época, nesta época que você falou, aí não tão remota, as próprias rádios, né, que tocavam as músicas, a gente conhecia a música pelo intérprete, não sabia nem quem era que escreveu. Exatamente. Ele. E as rádios não divulgavam música de fulano de tal, não, a música quem está tocando, quem está cantando é dele. E acho que até direitos autorais era muito pouco ou nem tinha, né? Na verdade vendia a música, fazia e vendia, né? Alguns vendiam, os próprios artistas faziam as suas próprias músicas, era meio difícil. Né? Mas continua nessa jornada aí, quando você quis ser letrista. Nos anos 80 eu comecei a fazer essas letras e comecei a fazer nas minhas próprias bandas, que é uma banda chamada Guerra Fria, que agora, 5 anos há 5 anos atrás, mais ou menos, a gente voltou com a banda, eu e meu parceiro mais da banda, né, que é um cara chamado Jorge Afonso, que é um cara lá de Gandu também, que foi parceiro de meu irmão. Então a gente continua produzindo música, fazendo músicas novas. Meu filho toca nessa banda comigo hoje. Seu irmão que você fala é o Isaac, professor Aloprado? Não, esse é o primo. O Isaac é meu primo. Ah, legal. Meu irmão é o que faleceu, né? Eu só tinha esse irmão. Então a gente voltou com essa banda e depois a banda acabou, coisa de trabalho, um foi pro lado, foi pro outro. Nos anos 90 eu resolvi gravar meu disco, que é o Tony e os Sobreviventes, que é um disco, um LP, um dos poucos do rock baiano, é um disco pop, mais pop do que rock, mas tá inserido no contexto do rock baiano. Na época, se gravar um LP independente era uma coisa muito difícil, cara. Eu vendi um Chevette que eu tinha na época para fazer isso. Eu trabalhava em rádio nesse mesmo período. Me conta aí, você tinha um Chevette, tinha um som de gravar sua música. Você vendeu o Chevette. Que ano foi isso, Tony? Isso foi em 1990, 91. O Chevette deu para você fazer o projeto ou no meio faltou dinheiro? Não era um Chevette zero, não. Era um Chevette já usado, né?
Esse Chevette, ele surge depois, mais ou menos em 89, se eu não me engano, foi quando eu sofri um acidente que eu perdi a visão no olho. 87, 89, não lembro bem também. E passei um tempo sem carro, meus pais que não moravam comigo aqui em Salvador, 6 meses antes da morte do meu irmão, quis o destino que eles viessem morar novamente aqui em Salvador. Então eu morava meu pai, minha mãe, meu irmão e eu, né? Negócio. Meu irmão morreu, ficou nós 3 um tempo. E aí eu fui trabalhar com rádio, vim trabalhar na Rádio Itaparica, depois na Rádio Cidade, lá, que era tudo de Mário Kertz também. É a cidade que hoje é metrópole, né? O que hoje é metrópole, na época era cidade ainda. E nesse tempo eu fiz o disco, eu tinha esse Chevette, um Chevette usado, que eu vendi, comprei uns períodos de estúdio que eram bem caros na época, difíceis, né? A gente tinha praticamente a WR e o Estúdio Livre, que é um estúdio de Felipe Cavalieri, que é um produtor carioca que estava trabalhando aqui. Foi o primeiro cara a gravar o Olodum, né? As primeiras gravações do Olodum, de Jerônimo, foram feitas no estúdio dele. O estúdio ficava na Liberdade. Então eu investi essa grana, a grana do Chevette deu para fazer isso. A tiragem, que era cara, tinha que fazer 1000 LPs na época, uma quantidade grande para um artista independente. Eu vendi umas cotas antes, né? Fiz um voucher, o cara comprava um disco antecipado. E assim, dos meus grandes fracassos, esse é o meu maior sucesso. Assim, eu consegui pagar tudo, né? Apesar a gente estava conversando aqui em off mais cedo sobre a reportagem da Veja, né? Peraí, repete. Dos meus grandes fracassos, é o meu maior sucesso. Esse é o maior sucesso. Esse é o Tony Lopes. Eu tenho eu não consigo lembrar muito das coisas que eu escrevo. Vamos falar da revista Veja. Quando foi que você saiu na revista Veja, Tony? Nessa época, em 91, mais ou menos. Qual foi o tema da revista Veja? O tema foi o encalhe dos LPs, né? Na época que a matéria chegou, assim, o disco chegou cheio de polêmica. Eu queria botar na capa do disco a imagem da crucificação. Você trouxe um exemplar da Veja dessa época aí? Não trouxe. Ô, Big, vamos procurar esse exemplar, porque eu quero olhar. Como é que vai achar agora? Acha? Ele não estava achando para me mandar um vídeo já. Eu tentei achar, mas não consegui. Eu queria fazer uma imagem da crucificação, né? A capa do disco era um Cristo crucificado. Não me pergunte por quê. O nome do disco é De Quem é a Culpa. E seria o Cristo crucificado. Mas minha mãe, na época, minha sogra, todo mundo me implorou para que eu não fizesse isso, a capa do disco assim e tal. A Igreja Católica bateu em você, né? Não, aliás, a Igreja Católica bate todo mundo, mas já não consegue bater com tanta força, né? Temos outros problemas hoje em dia. É verdade. Então, mas hoje está proibido, inclusive, sair do carnaval fantasiado, né? De Freira de Jesus, de outros, quer dizer, ela tá de outra forma, tá batendo de outra forma. A censura começa assim, né? A censura começa assim. Proíbe uma coisa aqui e proíbe outra coisa. E diz que não tem censura, tá aí, ó. Depois você faz se queixar, né? Pois é. Então, aí eu mudei, eu vi uma foto de um cara que é primo da minha mulher, um cara chamado Xando Pereira, que é editor de fotografia da Jornal à Tarde atualmente, que tinha acontecido um encalhe gigante de golfinhos no Baixo Sul, em Ilhéus, apareceram centenas de golfinhos mortos, e ele fez uma foto e eu vi a foto, achei a foto lindona, e tinha um golfinho maior na frente e mais 2 golfinhos um pouquinho atrás, assim, que quando eu bati o olho eu falei, porra, ela é a crucificação. Quer dizer que os golfinhos estavam numa posição que formavam uma cruz. Formava aquela imagem de Jesus e os 2... Nem sei que eram os outros 2, mas enfim, então, quer dizer, religião. Foram os golfinhos crucificados. Aí, cara, eu falei, porra, resolve o meu problema, porque eu tô enxergando a crucificação e ninguém mais tá enxergando a crucificação. Então tá bom, ninguém vai reclamar disso. Ninguém vai reclamar. Né? Aí, pô, tava começando o papo da ecologia. É que naquela época, inclusive, desculpa aí, né? Ninguém vai enxergar, ou seja, na época da ditadura, onde todas as músicas tinham que passar pelo crivo da censura, tantas músicas simples que não passaram, tantas profundas e tantas com mensagens subliminares, e até as capas passaram, como esses golfinhos. Depende de quem tá vendo aquilo ali. E como está vendo. O momento de quem fez a censura. A estratégia dele foi tão potente que nem os censores nem o público viram. Aqui é a intervenção do Big aqui, ó. O Big é o nosso Lombardi. Ninguém nunca vê, mas todo mundo ouve aí. Que ele tá sacaneando já o Tony. Olha o que o Big falou. Repete aí, Big. Isso é sacanagem. A saída dele foi melhor. Chico Buarque fez um cálice besteira, pô. Tony botou uma capa aí que nem a censura nem o público entendeu.
Mas eu entendi. Olha o que o cara. Olha, Chico fez o cálice. É. Saindo com esse cara. E ele fez que nem a assessora entendeu. Ué, a assessora também não entendeu o cálice, não passou? Então, mas teve um jornalista que pegou no meu pé, porque disse que era uma temática sobre né? Eu estava usando a ecologia em proveito próprio e não tinha nenhuma música que falava de ecologia no disco. Eu falei, pô, vai ser difícil explicar, então, mas foda-se, né? Com perdão da palavra. Foda-se é só um F, um O, um D, um A, um tracinho de união e um SE. Não foda-se, qual é o problema? Então a gente... Tem algum problema, Big? Pode então falar. foda-se. Então, velho, a gente... Aí teve essa, né? Já teve esse problema com a capa e logo depois a vez apareceu, sei lá como é que descobriram que... Né? Existiam muito poucas produções em LP do pop e do rock baiano, né? Desculpa, isso é anos? 90. 90. Anos 90. A gente Do tem... pop baiano. A gente Raulzito tem... já estava explodindo aí, né? Já tinha explodido. Já estava sumido. Isso. Ele já estava naquela maluquice de idas e voltas, idas e vindas, né? Mas... O próprio rock. Porque quando você fala que não tinha rock, já tinha rock naquela época. Já tinha inclusive o Tremendão aí botando pra quebrar com o rock. Já tinha o boom do rock, né? O rock brasileiro, que vem dos anos 82, com a Blitz. Até o já final tinha o dos anos Camisa 90. também. Camisa já era famosíssimo. Eu comecei a me interessar muito por música com Camisa. Eu tava ouvindo alguma coisa sua de rock, eu comentei com o Big. Big, hoje de manhã eu comentei com ele. Cara, eu tô ouvindo aqui o Tony e ele me lembra Tem muita... o Marcelo, Nova. Muita influência, né? Assim, na batida, etc. Tal. Lembra muito. Eu falei com o Big hoje de manhã isso aí. São múltiplas, né? Porque muita gente da minha geração... Eu já comecei tarde na música. Eu comecei com mais de 20 anos. Mas, assim, o pessoal da minha idade, com mais de 60 anos, ele pega os anos 60, os anos 70. Eu já comecei nos anos 80, gostando de música dos anos 80, que é o boom do rock brasileiro. Foi né? quando a charrete perdeu o condutor. Já é. E aí eu peguei o Camisa de Vênus na cena. O primeiro show do Camisa de Vênus, eu assisti todos os shows do Camisa de Vênus em Salvador. Absolutamente todos. Depois o Camisa fez um show no Farol da Barra, que foi um show antológico. E nesse show, eu assisti em 1982, meu irmão, que estava vivo ainda, e ele era amigo de Caetano, e Caetano foi para esse show porque eu falei pro meu irmão falou para Caetano, e a gente assistiu o show junto. Né? Você tá falando de Caetano Veloso. Caetano Veloso. Porque tem o Caetano Big também ali, ó. É o irmão de Big, é o que faz nosso... Caetano foi? Caetano é quem faz nosso Big. Então... Como é que chama aquele lá? Que o Caetano faz das nossas palestras? MEP. É o MEP, né? Videomap. Mas eu tô te sacaneando, né? Vamos falar de Caetano, vamos lá. Então, aí o Caetano foi para esse show, né, indiretamente por minha causa, né? Porque, por indicação minha. Então, Camisa é muito forte na minha vida. Assim, eu gosto de rock internacional, ouço muita coisa. Mas eu fui totalmente influenciado pelo rock brasileiro, por esse boom. Blitz, Barão Vermelho, Engenheiros do Havaí, é tudo mais ou menos da mesma época minha. O pessoal um pouquinho mais jovem do que eu. Mas eu estava ali no mesmo... Mas você me falou que você tem grandes parcerias, né? Com artistas baianos, brasileiros e estrangeiros. Os baianos, qual foi diretamente que você teve mais parceria musical, Tony? Eu já fiz músicas para Pastel de Miolos, eu já trabalhei com Arthur Ribeiro, que é um cara que está aqui do começo do rock baiano, com Elite Marginal, com Treblinka, Cravo Negro. Fiz música com Luizão Pereira, que é que fundou a Penélope. Ele tinha o 2 em 1, música profissional, com Ataálba Meirelles, que a gente começou, minha primeira banda antes do Guerra Fria, eu tinha uma banda chamada Dúvida Externa, da qual eu era só o letrista, e era para ser o cantor, mas eu não tinha coragem de subir no palco para cantar. Tomava umas cachaças que dava tudo certo. Não dava não, velho. Aí eu resolvi tocar bateria, que eu ficava escondido. Né? Foi aí que eu fiz o Guerra Fria já, tocando bateria. Porque eu achei que era mais fácil, não vou tocar bateria. Eu particularmente acho que bateria é um instrumento dificílimo de tocar, pois viu? Quer dizer, eu não toco nada, né? Eu mas cometi esse erro. Eu sou fascinado por bateria, inclusive, mas eu acho que é um instrumento muito difícil de se tocar, né? Pra você tocar de verdade é difícil. Pra eu tocar, eu consigo. Porque eu toco minhas músicas. Então, mas tá errado. Eu falei, pô, mas a música é minha, velho. Não tá... Como é que é? Repete essa de novo. Pra tocar de verdade, eu não consigo fazer. Velho, vamos tocar a música do Barão Vermelho. Eu falei, pô, velho, toca aí que eu faço aqui minha bateria. Porque a minha música, a minha bateria serve. A minha música eu toco é minha, de velho. jeito. Eu que fiz. Tá errado, velho. Não sei o que tá pensando. Você faça uma certa. Eu fiz assim.
Mas você teve também parceria com alguns cantores já a nível nacional, né? Pode citar alguns deles aqui? A nível nacional, eu tenho um cara chamado Sérgio Melo. Esse cara é um divisor de águas na minha vida, assim, de me fazer entender que o que eu fazia tinha alguma relevância. O Sérgio é um cara também pouquíssimo conhecido no Brasil. Ele lançou um disco em 1982, um disco que eu gostava muito. Uma vez eu postei esse disco no Facebook, um amigo dele, eu postei o disco, falei, pô, só conhecia esse disco e esse cara sumiu. De 1982 e agora em 2000, início dos anos 2000, 2012 mais ou menos, 2015 para cá, 10 anos atrás, esse amigo, um cara de São Paulo, pô, o Sérgio tá morando nos Estados Unidos, cara, vou te passar o contato dele. Aí eu troquei mensagem com ele, falei, velho, você parou de produzir? Ele falou, não, cara, eu moro nos Estados Unidos, faço jingle, produção musical e ele tinha vários discos, ele é um cara que produzia bastante, né? Então, um belo dia, eu indo pro trabalho, levando minha mulher pro trabalho, eu falei assim, pô, vou fazer uma letra. Tive uma ideia de uma letra na cabeça, né? Que é um blues, que era contando a história aquele encontro do guitarrista com o demônio, fazendo pacto, só que se passava... Uma história linda, né? Guitarrista com demônio, né? É tradicional, da encruzilhada. Da encruzilhada. Coisa né? que aqui em Salvador é meio difícil de acontecer. Hoje só tem 31 de outubro, né? O Halloween, que já não tem mais bruxa como no passado, muito bem um demônio, né? Eu parto assim direto, assim, um pouquinho de sangue de um pouquinho de sangue de outro. E aí eu fiz essa letra, cara, que falava assim, era um encontro de um músico baiano com o diabo e tentando fazer um pacto aqui, né? E aí eu comecei a escrever e falei, pô, vou mandar pra Sérgio, não sei o quê. E aí eu falei, não, velho, pra que eu mandar música pro cara? Porque o cara faria uma música, né? Conheço ele de bate-papo de Facebook. A minha mulher insistiu, não, mande, não sei o quê. Aí eu parei, acabei de escrever a letra e mandei pra ele. E alguns meses depois ele me devolveu a letra musicada, né? Pô, fiquei super feliz. Pô, velho, que massa. Não... E alguns dias depois ele me convidou pra fazer um disco com ele. Todas as letras minhas. A gente fez 17 canções. Que legal, hein? Esse disco chama-se Sem Filtro, é do Sérgio Melo. Ah, não tem filtro nenhum mesmo, não? Bota pra quebrar? Bota pra quebrar. Ele é muito bom, um cara super eclético. Rock, balada, um pouco de blues. Esse Sem Filtro você atingiu todas as religiões, todas as crenças. Você atingiu, foi a porra toda, não foi? Eu brinco, assim, na minha temática, a religião tá sempre, né, a divindade tá sempre envolvida, né? Eu brinco muito com essa coisa de Deus. Tem um amigo que é músico, que é Paquito, um cara super conhecido. Ele costuma dizer assim que eu exerço muita culpa cristã. Eu não tenho religião nenhuma, né? Mas eu gosto dessa coisa da culpa, gosto do fracasso. Eu acho o caminho torto. Você gosta do fracasso, da culpa? Gosto. O que mais que você gosta de tão positivo assim, hein? É porque, assim, o fracasso, velho, aí tem uma frase que eu acho uma das minhas melhores frases que eu consigo lembrar, é que o fracasso são milagres não reconhecidos pelo Vaticano. Eu tenho que apertar a mão desse cara aqui. Puta que pariu. Os fracassos são milagres não reconhecidos pelo Vaticano. Isso. Não vai fazer o recorte dessa minha fala não, viu, Big? Para dizer que é minha, essa fala é Tônio. A minha tá no meu livro. Tá no livro dele, agora. Hein? Então, eu botei entre aspas, viu? É que ele vai fazer recorte, aí ele vai fazer esse recorte aqui, alguém vai pensar que fui eu que falo. Não, eu tô repetindo, essa frase é do Tônio. Assina embaixo. Tô sacaneando. Vamos lá. O Sérgio, ele chega com essa importância para mim também, assim, de me dar esse reconhecimento. O cara, quando eu vou ver os discos que ele tinha feito ao longo da vida dele, nesse tempo que eu conhecia, até voltar a conhecer, a gente ficou muito amigo, sem nunca ter se encontrado pessoalmente. E os parceiros dele eram jornalistas, escritores consagrados no Rio Grande do Sul, em São Paulo. O Mário Bortolotto fez 2 discos com ele. Então é um cara que além de ele escrever as próprias músicas, ele começou a fazer parcerias com poetas, né? Tônio, você teve um trabalho chamado Reverendo T e os Discípulos Descrentes. Olha só, Big. Discípulos Descrentes. E Reverendo T ficou aí na literatura. E por que esses discípulos seguem o cara, né? Se ele é descrente, né? Mas me conta esses eles são Reverendo poucos. T, os discípulos descrentes. O Reverendo T é meu personagem mais recente, digamos assim. Ele foi quando eu comecei a cantar, né? Usar minha voz para divulgar minhas letras, minhas canções. Uma bateriazinha para fazer aí pelo Não menos. trouxe, a gente faz no batuque, mas até no batuque eu sou ruim.
Melhor não brincar com isso. Big leva ali no batuque. Leva fé em Big. Olha, Big. Ele normalmente botava Reverendo T, AK, Tony Lopes. Hoje em dia ele bota Tony Lopes, AK, Reverendo Pronto, T. misturou Você sabe por quê? criatura e criador. Explica aí por que você trocou Criador e a criatura, né? É intriga da... vulgo um, é vulgo intriga- outro. é Explica intriga aí da... por que você trocou a ordem, É lá. intriga da posição, ó. Leia aqui. Reverendo TH Tony Lopes. Ok. No filtro de barro, ele botava assim, trocou a ordem, porque um dia um convidado foi ler ali o quadradinho pequeno, né? E leu o Reverendo Taca. E aí ele ficou com vergonha de corrigir, e depois ele começou a botar. Reverendo Não Taca. precisa evitar problemas, né? Aí ele inverteu, ele botava Tony Lopes AK, Reverendo T, para não estar mais o Reverendo Entendi. Taca. Mas, Tony, assim, a gente tá levando a coisa muito ludicamente, muita brincadeira, muita gozação, mas a gente tá vendo aqui, eu tô ouvindo, tô percebendo, tô vendo, inclusive, nas entrelinhas, muitas verdades, muita coisa séria, muita mensagem subliminar, mas muito fortes. Isso é uma característica aí dos artistas, como é que posso dizer, como você é o agitador cultural, né? E você traz aí muita coisa forte nas entrelinhas desse humor que a gente está trazendo aqui. Porque Ó. quando você consegue reconhecer em você o que é que você tem de bom, o que é que eu posso oferecer para outra pessoa, não é o que eu estou escrevendo, não é o que eu estou compondo, não é o que eu estou tocando, é o que eu estou falando para você fazer, né? Então, assim, tem um ditado muito antigo que os pais costumam falar, né? Faça o que eu faço, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Porque a gente faz coisas erradas. E a gente faz coisas erradas e os nossos filhos veem a gente fazendo uma coisa errada e a gente fala, não faz isso não. Mas, mas você está fazendo. Você está fazendo. Mas eu sei que é errado e eu tenho que pagar né? A gente paga o preço por isso. E quando você chega em determinada etapa da sua vida, e eu já passei várias etapas, né? E esse é um outro dilema que a gente tem que encarar e fazer as coisas acontecerem e mostrar que não é bem assim, né? Eu tenho 63 anos hoje e eu me comporto como uma pessoa de 20, de 30, depende da situação e não vejo nenhum problema nisso. Como é que você encara a morte, Tony? A morte, ela é uma coisa extremamente complicada. Eu nunca pensei muito nela, mas eu venho... meus últimos 6 meses, eu tive que cuidar da minha esposa. Nos últimos 3 anos da minha vida, minha esposa tem um tumor no cérebro, se recuperou do primeiro tumor, e em dezembro do ano passado, esse tumor voltou, e ela fez o tratamento, fez uma segunda cirurgia, e em julho ela veio a falecer. Julho de 2025. 2025. E assim, as coisas estranhas que acontecem na vida relacionadas com morte, por exemplo. Meu irmão fazia aniversário no dia 19 de julho. Minha mulher morreu no dia 20 de julho. Meu aniversário é 1º de agosto. Meu aniversário é 8 de agosto. Meu irmão morreu no dia 1º de agosto. Então, assim, esse ciclo próximo do meu aniversário geralmente é bem complexo. E esse processo todo que eu passei com minha esposa, a gente nunca falou em morrer. Eu nunca pensei que ela ia morrer com isso. Porque deram esse nome de morte a um estágio da vida, né? Que você, Porque velho, a morte não finaliza, é um estágio, um ponto de chegada e um ponto de partida. Quando você quebra algumas normas, que no meu caso da minha vida foi quebrada quando meu irmão morreu, uma semana antes de eu fazer 21 anos, ele com 23 anos de idade... Seu irmão morreu de quê? De acidente? Morreu de acidente de moto. O que faz a coisa ser um pouco... E seu acidente que perdeu uma visão foi de moto também? Foi de carro. Eu evitei moto. Depois meu irmão... né? A gente aprende, né? Então, a questão... A morte de um irmão pode parecer para muita gente... um irmão, qual a importância, né? Não é tão significativo. Depois que você tem filho, você começa a entender essa relação. Além de eu perder um irmão, meus pais perderam um filho. Ô, Tony, deixa eu só abrir um parênteses nesse seu raciocínio. Você falou que seu irmão é de 1º/8, você é de 8/8, nascimento, né? Não, o nascimento dele é 19 de julho. Ele morreu no dia 1º. Então, há uma certa ligação. A sua mulher... teve uma outra ligação com a data da sua mulher? Foi o quê? 20 de julho. 20 de julho. A morte dela, 20 de julho. Aí você me diz que o seu irmão morreu de um acidente de moto ainda muito jovem. Aí você teve um acidente
sério de carro que perdeu uma visão. O inconsciente não está trabalhando nesse ciclo aí de repetição? Você acredita nisso? Como é que você vê O isso? meu acidente não está dentro desse ciclo, não. Né? Mas Conscientemente parece que não. Mas assim, não. foi em outra época, né? Já em outro momento. Mas assim, velho, essa coisa espiritual, né? Quando você fala em morte, você tem que pensar na coisa espiritual, as possibilidades que existem depois. Pensar que existe alguma coisa depois é uma coisa que consola e nos dá a esperança de recuperar algumas coisas perdidas, de coisas que não foram feitas, que não foram ditas. Né? Você tem religião? Você é ateu, agnóstico? Qual é a sua? Não, eu tenho uma religião. A minha religião é a minha religião, da qual eu sou Deus e eu sou o devoto. Eu sou devoto do espelho. Eu acho assim, eu estou lançando um livro. Você tem um livro, inclusive, com essa questão do narcisismo, né? É o Você Super me falou em espelho agora. É o Super Selfies, que era para ter sido lançado no sábado, mas está chegando. Super Selfies de poesias. E tem um E outro. a saudade que acende pavios invisíveis de microcontos, é isso? A gente pulou o assunto, né? Vamos terminar aquele assunto lá de trás, vamos? Nem sei qual era, mas. Nessa questão da sua vivência, da sua convivência com a sua família, com os acontecimentos. Você ia falar algo do teu pai, aí eu acabei te interrompendo. Mas a questão da morte que você tocou, né, a questão da morte, então você tem esse, assim, eu estou exatamente nesse momento, né, por isso que eu voltar a falar de meu irmão, falei de minha esposa, assim, esse ano para mim foi um ano assim, minha esposa apareceu o problema para ela em dezembro, eu tive que tomar decisões, eu fechei meu espaço cultural, né, que era o Blá Blá Blá, meu último trabalho, e resolvi dedicar o ano, porque se tudo desse certo, ela estaria agora no processo de recuperação, de voltar a andar, de voltar a falar, como foi no primeiro ciclo da cirurgia que ela fez, do primeiro tumor. Não chegamos nessa etapa. Mas aí eu deixei minha vida toda dedicada a isso, né? E aí agora eu estou tendo que refazer esses caminhos. E aí você tem que trabalhar com um negócio que a gente vê todo mundo falando e acha que é frescura, acha que não é bem assim, que é um negócio chamado depressão. Né? Eu tenho 2 filhos de 26 anos, gêmeos, e tenho uma filha de 12 anos que vai fazer 13 agora no final do mês. Então, assim, os meninos já estão grandes, apesar dos padrões de meninos hoje em dia, meninos e adultos é bem diferente do meu tempo. Mas, assim, eu tenho uma filha de 13 anos para cuidar. E, assim, eu era uma pessoa extremamente dependente da minha esposa. A gente estava junto há 40 anos. Então, assim, tudo que eu fazia era em dupla. E eu tenho que assumir um papel agora que é um papel que eu não estava preparado, não estou preparado. Você que acha? Ela te preparou a vida inteira para esse momento? Tomara, porque eu mudei muito. Você vai se tirar de letra. Eu mudei muito nesse processo dos 3 anos. E o Super Selfies é meio que eu peguei esses 2 livros para trabalhar um pouco, fazer alguma coisa, para ter alguma coisa para realizar nesse período que eu, teoricamente, não estava fazendo nada. E o Super Selfies brinca muito com isso, com a coisa de Deus, né? De você... Eu acho que a gente, cada um de nós, é a pessoa mais importante. E o narcisista, ele é tido como um ser egoísta e arrogante. Eu não penso assim. O meu narcisismo é achar que eu sou o melhor que eu posso ser e que eu posso me tornar. Porque a gente nunca está pronto. Eu sou o melhor que eu posso ser hoje, está aqui agora na tua frente. Amanhã, esse não é mais tão bom. Talvez eu precise de outro. E depois de amanhã, de outro. Então, assim, a gente precisa ter isso. Só que esse narcisismo, ele não pode esbarrar no espelho. Ele não pode ser impedido de você ver que tem uma outra pessoa do outro lado. Só que essa pessoa também tem que estar olhando no espelho. Ela não tem que estar olhando para mim. Né? Então, se você pensa que você é Deus, que você age como o seu próprio Deus, e eu ajo como Deus, como o meu próprio Deus, e eu respeito o meu Deus, e você respeita o seu Deus, nós vamos nos respeitar. Exatamente, esse seu Deus que você se refere, eu encaro como a sua consciência, porque o nosso Deus é a nossa consciência. O que é certo e é errado está na consciência de cada um. Eu posso praticar algum ato que eu acho extremamente certo, por isso pratiquei, e você, dentro da sua perspectiva, do seu ponto de vista cultural, religioso, etc., você pode achar que aquilo ali é um absurdo e achar que é errado. Então, é na tua perspectiva, é na tua consciência, é no teu Deus.
Então isso é muito relativo, né? Inclusive você fala com muita emoção aí de sua família, sobretudo da sua esposa que partiu para uma outra dimensão agora em julho, poucos meses atrás. Aí você faz muitas poesias, inclusive. A saudade acende pavios invisíveis. Acende. A saudade é um elemento bastante interessante, né? A Saudade é um livro de microcontos. Ele não trabalha muito especificamente com assuntos. Tem muita coisa, muito microconto, que foi uma coisa que eu descobri há pouco tempo. O que é um microconto? Eu não sabia o que era um microconto. Tinha um concurso de microconto que eu vi de uns 2 anos para cá. Tudo que é concurso de qualquer coisa que eu vejo, eu procuro saber o que é para ver se eu falo. Microconto, micropoema, sei lá o quê. O que é isso? Eu escrevi um livro de contos porque um amigo me chamou para escrever um conto. Eu falei, pô, o que é um conto? Né? Eu não sei o que é um conto, não sei o que é uma poesia, eu não classifico o que eu escrevo de poesia, de poema. Eu escrevo para ser letra de música. Né? Aí ele me convidou, o Matheus Peleteiro, então, uns 4, 5 anos atrás, e queria que eu escrevesse um conto. Eu falei, velho, o que é um conto? Eu fui pesquisar, um conto tem que ter tantas linhas, tem que ser uma história assim, assado. Eu combinei com ele, falei, velho, eu vou escrever o conto, se você gostar do conto, você publica o conto, se você não gostar, você me diz, e tá tudo certo, e você toca o livro, e eu te ajudo no que for possível. E assim foi feito. Ele disse que gostou, publicou, saiu meu livro de contos. Em seguida, eu passei uns 2 meses escrevendo contos. Fiz 60 contos. Né? Que tem outro nome também que podia ser chamado. Enfim, Eles estão aqui nesses? Não. Eu tenho 2 livros, um livro chamado Blasfêmias e Orações, que é um livro de poemas e poesias, que foi um dos meus primeiros... Blasfêmias e Orações. Tudo muito profundo. Pois é. Sempre tem um pouquinho de religião. Teve uma época que eu acho que era dia de domingo, que ele publicava todo domingo um conto no Facebook, cada maravilha. Foi. Maravilha. Esse virou o livro. Os títulos são polêmicos e profundos. Quando eu cheguei... Blasfêmias e Orações, imagina. Quando eu completei 60 anos e completei 60 contos, eu fiz o livro, que é o Memória de Elefante. É um livro de contos. Né? Aí agora eu fiz esse livro de poesia, que é um livro pequeno, o Super Selfies, que trabalha com essa coisa do narcisismo, solidão, com um pouco dessa modernidade de mídia social, dessa rapidez, dessa urgência das relações, dos likes. E o de microcontos foi isso. Eu descobri que era um microconto, que era tinha um determinado padrão. E assim, um microconto pode ter 10 linhas, mas ele tinha que ter, não lembro agora, 60 palavras. Eu sou um pouco exagerado, eu gosto de quantidade, eu nunca gosto de qualidade, pura e simplesmente. Eu não busco a qualidade, eu busco a quantidade. Se eu posso fazer 10, eu não vou fazer um bem feito, eu vou tentar fazer 10. Porque eu vou achar que o que eu acho bom, você não vai achar, Big vai achar que o outro é bom, o outro vai achar que o outro é bom. Então, quem tem que escolher é o cara que está lendo. Eu só faço produzir, quanto mais... hoje a gente consegue editar facilmente, eu mesmo edito meus livros. Então, assim, você consegue fazer tiragens pequenas do livro, não é uma coisa tão cara. Eu fiz financiamento desses 2 livros e consegui pagar, basicamente, o custo dele. Então, assim, quantidade, para mim é quantidade. Isso me remete a um passado bem, bem passado. Eu tinha um amigo, em 1982, 83, que era amigo do meu irmão, que frequentava a minha casa, ele foi morar no interior. E ele vinha aqui em Salvador, tipo, 1 vez, 2 vezes por ano. E a gente tinha um hábito, eu comprava muito vinil naquela época, a gente tinha um hábito de ficar ouvindo, ele passava um dia geralmente na casa da gente. E depois que meu irmão morreu, ele continuou, né, vindo sempre, ficava lá comigo também. A gente ficava ouvindo os discos, e a gente só ouvia o lado A dos discos, né? Pra quem não sabe, né, os vinis tinham lado A e lado B, você tinha que virar o lado. Como ele tinha pouco tempo, eu tinha muito disco, não dava tempo de ouvir todos os discos completos. Então a gente pegava uma pilha de disco e ficava ouvindo os lados A, todos os lados A, até a hora que dava para ouvir. Em outra oportunidade, só os lados B? Nunca tinha, porque quando ele voltava, já tinha mais uma pilha de discos. E só ouviu o lado A. E aí eu comecei a escrever muito e um dia eu mostrei para ele. Aí ele me fez uma frase que eu demorei alguns anos para entender. Ele pegou a quantidade enorme de escritos que eu tinha e falou assim, pô, Antônio, eu não vou ler isso agora não, mas se tem tanta coisa aí, deve ter alguma coisa boa. Bom, naquele primeiro momento eu fiquei chateado. Falei, pô, velho, o cara podia ter lido, me dar né? Isso é uma merda, isso é bom. Fiquei chateado e passou um tempo. Até o dia que isso, né, eclodiu dentro de mim como uma resposta. Eu falei, pô, é essa a resposta. Como eu não sei se é bom ou ruim, eu vou fazer uma porrada de coisa e vou tentar botar o máximo de coisas possíveis no mundo e as pessoas decidem que é bom ou ruim.
Então, assim, às vezes eu publico uma coisa, depois o Facebook chegou, todo dia eu posto 2, 3 poemas, escrevo 10, 15 poemas no dia. Você continua fazendo isso? Continuo escrevendo. Qual é a sua rede social? Qual é o seu endereço lá? Tanto no Face quanto no Insta? No Insta eu tenho várias, assim, eu tenho Tony Lopes, tem 2 perfis Tony Lopes, que eu publico. Eu tenho publicado muita coisa, republicado mais do que publicado ultimamente, que as coisas que eu tenho escrito, elas estão muito carregadas de sentimentos ruins. E apesar de eu sempre ter sido muito pessimista e falar de coisas ruins, mas eu O que falo... é que você define como coisas ruins? Coisas O que está ruins. escrito lá, por exemplo? Coisas ruins são coisas tristes, né? Eu enxergo que, assim, quando você fala... eu postei um poema ontem ou anteontem. Anteontem eu fiz um texto falando sobre solidão, de você estar... eu estava bebendo em casa sozinho. Mas solidão ou solitude? Eu não sei, né? É falta, né? É falta. Porque a solidão, ela é uma coisa boa, né? Você precisa dela. Mas assim, quando a solitude, né, para você se encontrar com você quando mesmo. você não está querendo estar sozinho, essa solidão ou essa solitude, ela é um incômodo para você. Eu escrevi isso. Eu passei o dia todo ouvindo LPs, né? Tem dias, alguns dias eu escolho um dia e passo para ouvir LPs. Só rock? De tudo, gosto de tudo. Menos música baiana, assim, essa música baiana tradicional. O axé music? Não gosto. O pagode baiano? Pagode, axé, essas E coisas Beatles também populares, não não, gosta, Beatles, a mesma coisa na Bíblia. Peraí, agora não, deixa eu respirar. Pagode baiano, axé music é igual Beatles? Mesma coisa. O pagode, o axé, um barato esse cara, com todo respeito a algumas pessoas, né, que, óbvio, tudo tem exceção. Então a gente não pode generalizar, a gente generaliza, mas sabe que tem exceções, tudo tem que ter exceção. Mas uma música... Você sabe o que é exceção? Ter um roqueiro que não gosta de Beatles e é fã de Roberto Carlos. Isso, pra mim, é exceção. Só digo isso. Mas Roberto Carlos tem um caráter emocional muito forte. Muito. E qualquer pessoa que ouve música... É um intérprete extraordinário. Que ouve rádio, né? A gente está falando de rádio, a gente está dentro de uma rádio agora. No meu tempo, eu me formei musicalmente ouvindo rádio. Então, você ouvia um Roberto Carlos, depois você ouvia um Pink Floyd, depois você ouvia um Raul Seixas, você ouvia um Maria Bethânia, ouvia um Amado Batista. Então, Legal, bem eclético ele, viu? Eu gosto de tudo isso que eu citei. Cada um mais ou menos. Assim, porque a coisa principal é, para você não gostar de alguma coisa, você tem que ouvir, né? Então, assim, quando eu digo que não gosto de pagode, não gosto de axé, eu já ouvi isso tudo. Música sertaneja, não gosto. Eu já tive um programa de música sertaneja no rádio. Teve uma época que eu fiz um programa de rádio que era das 4 da manhã às 6 da manhã, ao vivo, na rádio AM. Então, assim, eu ouvia. Era o comecinho desse sertanejo. Tinha esse muitos pop. programas no passado, dessa época. E tinha coisa boa. Coisa boa, coisa Didi. boa. Desde o antigo J. Luna do AM, da Baiano, J. Luna, o mineirinho Armando Mariani, Tony César. Pois é. Essa galera é tudo dos anos 60, 70. Eu fiz isso nos anos... rádio. Eu fiz isso nos anos 90, final dos anos 80 para 90, quando eu trabalhei com rádio. O Tony César ainda era vivo nessa época, assim, eu estive com ele. E o Armando Mariani, eu acho que ainda estava aí no sindicato de taxistas, não sei o que ele está fazendo. E se ainda está por aqui, eu também não sei. Não lembro. Enfim, então assim, o rádio, ele molda a gente, ou molda, ou te dá um monte de possibilidade. Então eu sempre gostei de conhecer coisas novas, ouvir coisas novas, e isso eu não gosto, isso eu gosto, e vou traçando o meu caminho, assim, eu gosto de coisas experimentais, gosto de novas linguagens, ouço música que é feita pela criançada hoje em dia, então, assim... E Beatles é uma banda assim, que é ótimo para discutir. Quando a gente fala mal de Beatles, as pessoas ficam toda... o gostar de uma coisa não significa dizer que essa coisa tem qualidade. E o não gostar não significa dizer que não ela tem não qualidade. tem qualidade. Claro. É uma questão de ouvido. É questão de empatia, ouvido, é questão de ponto né? de vista, questão de... É como desgostar, é questão de gosto. Gosto cada um tem um. É que nem uma pessoa que você gosta, vai falar uma mulher bonita, mas a gente não pode falar para não generalizar. Tem coisas que... A pessoa que você acha bonita, seja um homem ou uma mulher, seja o que for. Outra pessoa acha feia Outra pessoa acha feia, mas aquela pessoa fala... É o seu padrão de beleza. Lógico. Né? Então, O que é verdade não existe, né? Nem claro, nem escuro, nem quente, nem frio.
Eu diria que é até nem noite nem dia, né? É tudo relativo. É tudo muito relativo, Muito né? relativo. Nem bom nem mal, né? Nem bem nem mal, nem bom nem mal. E a gente não é nada o tempo todo, uma Não, coisa, e não né? pode ser, né? A gente vive num mundo que, Claro. que te leva para caminhos que você vai olhar depois, pô, mas isso não foi legal eu ter Como feito. disse Raulzito, né? Nós somos uma metamorfose ambulante, né? E quanto mais você vive, mais você percebe que tem coisas que você precisa reestruturar. Isso é reaprender, viver. né? Isso é viver. Viver é você reestruturar Pois é. as coisas a cada momento, assim como as nossas células fazem. A nossa pele troca de vez em quando, ela se recompõe. Todo o nosso organismo físico, ele está se recompondo o tempo inteiro. As células estão lá brigando, as ruins com as boas, os vírus, as bactérias, as células brigando, a gente crescendo, a gente vendo, a gente evoluindo. Viver é isso aí. Pois é. Mas falar nisso, meu querido Tony, como que você define o rádio hoje, correlacionando ele com o rádio do ontem? Como quando você estava nos microfones das rádios. O rádio é uma coisa que eu ainda gosto muito, né? Eu tenho ouvido pouco, né? Hoje a gente aprendeu... eu sempre ouvi a música que eu queria ouvir, né? Porque eu sempre comprei os discos que eu queria comprar, sempre procurei chegar naquela música que eu sabia que eu poderia gostar. E era difícil, mas a gente conseguia, né? Hoje é tudo muito fácil, e então a gente tem uma possibilidade de só ouvir o que quer, na hora que quer, que o rádio não te dá isso. Isso tem um lado bom, você se satisfaz, né, as suas vontades, e tem um lado ruim, que você não se permite a descobrir e acompanhar o que está acontecendo. Como eu te falei, eu comecei a gostar de música num período que o rock brasileiro era a música da moda, que é os anos 80. Então você ligava de 10 rádios, você ligava 7, estava tocando rock brasileiro. Quem ditava as normas da música que eu não fazer sucesso eram as rádios. Eram as rádios. Hoje já não estão mais, não estão. Ela não tem mais esse lugar de comando, né? Hoje tem as redes sociais, tem todas as plataformas. Hoje você tem... Mas ainda tem um pouco, mas desculpa, né? Mas o rádio, aquela função que o rádio fazia, ele continua fazendo de uma outra forma, né? Através do YouTube, das redes sociais. Porque quando eles se conectam, né, se acompanham. Por exemplo, se um cantor está se apresentando muito nos programas de televisão, ele também está tocando muito nas rádios. Ele também está sendo muito visto nas redes sociais. Então, eu acho que o rádio faz aquele papel independente, quase, antes da chegada da televisão, do advento da televisão. Depois que a televisão chegou, eles se juntaram, né? Um fortaleceu o outro, que eram públicos diferentes, o público sentado em casa da televisão, o público andante com o rádio. E depois o rádio virou objeto de carro, enfim. Mas ele continua sendo ainda... Tem sua importância. Com a importância extraordinária o rádio tem. Mas o problema, eu acho que assim, o problema do rádio, e vou falar do rádio baiano, porque é o que eu conheço ainda um pouco, é porque a Bahia, de um modo geral, musicalmente falando, a gente sofreu um processo de uma criação da estrutura da Axé Music, que é, pensando como indústria, um negócio extraordinário. A gente não tem no mundo nenhuma coisa parecida, o que foi, né, que o Axé Music conseguiu fazer, manipular toda, né, o Estado, depois de um pouco o Brasil, e fez com que todo mundo quisesse fazer a mesma coisa. Então antigamente você tinha rádios que você ia mudando o dial e você ouvia uma música aqui e outra ali. Na época que eu trabalhava em rádio, se você botasse em qualquer rádio em determinado horário, eu sabia dizer que rádio estava tocando pela música que tocava, né? Pelo estilo da música, pelaquela música, porque não tinha tantas músicas assim como hoje. Nessa né? época das AMs. Das AMs e da FM, já tinham as FMs, nos anos 80, 90. Dos 80 já tinha. Porque a FM chegou em 74, 75, por aí. 80 você já está com as FMs, né? E mas eram diferentes, né? A FM vinha com a carga mais musical, quem queria ouvir música ouvia as FM, e as AMs começaram a investir mais nessa coisa mais de programa, de podcast, jornalismo, né? informação, né? Coisa que sempre existiu, e a música ficou bem pequena e pouco importante para, digamos assim, para divulgar como a própria AM fazia, as TVs já estavam fazendo. Então, assim, o fato de você querer fazer o que o outro está fazendo, ele te limita demais e impede que qualquer outra coisa cresça. Então a gente vive num estado tido como estado musical, que é, de fato, que tem uma potência em qualquer direção que você olhe, você vai pensar em rock. Rock na Bahia não existe.
Pô, Melinho, como não existe, se você falar no rock no Brasil, você tem que falar de Raul Seixas e Pitty, E Pitty. que é recente, né? Para ficar em 2, né? É. Então, assim, A Rita já se foi, o Raulzito também já se foi, mas mas eles estão ainda aí. está mais vivo do Você que nunca, né? Ainda são referências. Ainda são referências. A Pitty tá E aí. a Pitty tá aí. Então, a juventude é botão pra Pitty, quebrar. quando eu tinha loja de discos, o primeiro disco que eu produzi, eu trouxe uma coletânea aí que eu fiz agora esse ano. Foi uma coletânea também da loja, que é uma loja que se chamava Na Mosca. Tem uma das primeiras gravações de Pitty com a Encoma que eu que produzi. 2 músicas. Ela ainda nem tinha virado Pitty, né? Ela cantava numa banda. Então, assim, essa coisa, ela meio que moldou esse esquema de você trabalhar com a coisa. A gente tinha um movimento de música instrumental na Bahia, que é um tipo de música que eu não gosto, porque eu não sou músico, como eu já falei, eu sou letrista, toco bateria Você só é para poeta. tocar, né? Mas tem ótimas coisas, né? Diz Metac, Raposa Velha, Ataúba Meirelles, que é meu parceiro, com trabalho instrumental, e tantos outros, né, que a gente está falando. O jazz baiano era reconhecidíssimo. Esse jazz acabou na Bahia, né? Essa música instrumental acabou, foi dizimada pelo axé music, tudo acabou. Então, até o reggae, que é uma música muito próxima do axé, que poderia estar ali convivendo, é totalmente ignorado. Na né? Bahia, o reggae se resume ao Edson Gomes, Não. tem Adão Negro, tantos outros. Essa geração já é mais nova, Adão Negro, Diamba, mas você vai ter Remanescentes, Nego Vieira, Cine Calmon, né, Cine Geraldo Calmon. Cristal. Gente, um trabalho espetacular. Né? E o esses Teoria? O conseguiram- Teoria teve aqui também com um ritmo, né, Big? Os Canibais. Canibais. Esse cara, rapaz, é muito bacana. Bom pra Ele caramba. tá Eles trabalhando Eles são bastante. músicos, né, de um nível altíssimo, trabalhando com música Ele esteve aqui instrumental. conosco, né? Com Grande esse cara, Teoria. né, Forte abraço, irmão. que é uma música jamaicana com molho baiano, né? Você tem Então, assim, tem muita coisa que poderia estar acontecendo aqui, poderia ter tido um pouco mais de destaque, e não teve, por esse achatamento cultural de se pensar na música baiana como axé. Né? Engraçado, Faria da Basoff, então. Tony. Confraria da Basoff. Tony, você falou uma coisa assim, que todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo faz, mas a grande sacada é o contra a cultura, é fazer o diferente, né? É fazer o que ninguém faz. São nessas sacadas aí que explodem os grandes artistas, né? É fazer o diferente, o que ninguém... É o que você faz no contra a cultura, né? Então eu acho que isso é bacana, as pessoas que conhecerem o teu trabalho, a tua cabeça, o que é que você faz, o que é que você produz, as mensagens que você produz, no que você escreve nas letras musicais, nos seus contos, nos seus microcontos, nos seus livros, nesse papo aqui que nós estamos tendo, você está falando muito, você está criando muito. Você aqui nessa conversa comigo, você não está tão somente narrando o que você já fez, você está fazendo coisas novas aqui na forma nova de dizer. E eu estou sendo assim aqui muito agraciado com isso, viu? Você está de parabéns, Tá sendo cara. o canal. Mas assim, como eu falei aqui no começo, velho, o importante, assim, existe a música baiana, você tem hoje uma Josiara, uma Jadson, né? Você tem um Vivendo do Oscar, uma banda de rock. Você tem um monte de coisa boa, não Cidade Ateus. tão ligada. Cidade Ateus, Cidade Ateus é uma banda que eu toco. Maravilha. Né? Assim, tem muita coisa boa acontecendo e a gente está vendo também, ao mesmo tempo, eu tive 2 casas de espaços culturais, casas de show pequenas aqui em Salvador. Aqui em Salvador? Nos últimos 10 Você anos. teve ou ainda tem? Tive, fechei a última agora em dezembro. Uma chamava-se Bar dos Bardos, que era no Rio Vermelho, que hoje é um lugar que tá no mesmo local que funciona na área 51, Sim. com algumas semelhanças e algumas dessemelhanças. E depois eu fiz a Blá Blá Blá, que é também ali na Rua do Meio, próximo de onde era a Barra dos Bardos. E eram lugares que a gente trabalhava com música alternativa. Quando a gente fala rock, as pessoas limitam muito. Música alternativa. Então, a gente teve rap, teve reggae, teve música instrumental. Legal. E tinha muito rock, porque é minha praia, né? Então, assim, legal. você acaba... E ao mesmo tempo que você vê que tem um pessoal mais velho, o pessoal da minha geração, muita banda que ainda continua tocando. Da nossa geração, mas eu não sou velho não, pô. Não, também não. Mas, assim, a gente já viveu um pouquinho mais, né? Nós somos da mesma faixa etária, pô. Mas Nós somos do mesmo ano. Mas tem uma garotada, velho, né? Tem uma garotada que fala, mas os meninos hoje não usam mais guitarra. Sim, usam. Tem uma galera fazendo rock, muito bom também, né? Então, assim, não tem espaço.
A gente não tem apoio. Eu trabalhei 10 anos com isso, nunca tive apoio para Mas nada. aqui, a sua arte, o seu trabalho, Tony, onde é que a gente acha, onde é que a galera que quer consumir aí esses produtos que você produziu muito bem, por sinal, onde é que a gente consome? Me diga aí, onde é que vê, quais são as plataformas, onde é que vê o seu trabalho, seus contos, seus microcontos, suas músicas, suas canções, suas poesias, etc, etc, etc. Espalhado por aí. Onde é que a gente vai lá consumir? Eu quero ver. Livros você pode encontrar nas minhas páginas. Eu tenho uma página da minha loja que hoje funciona na minha casa provisoriamente, chamada São Roque Discos. Na página da Bar dos Bardos, que eu continuo movimentando. Nas minhas páginas pessoais, Tony Lopes, Reverendo T. Aí bandas, eu tenho uma banda Cidade de Ateus, que eu toco bateria e faço algumas letras. Tem um projeto Os Elefantes Elegantes. Tudo muito lindo. Agora eu quero dar o endereço pra galera consumir isso aí. Tem que procurar, velho. Tá fácil. Tony, tá lá escrito. Tony Lopes, você vai achar. Tony Lopes. Reverendo T. Você vai chegar... dá uma gulgada, vai chegar a mim fácil. São Roque Discos também é fácil de você chegar. E as minhas bandas estão todas as plataformas, YouTube, Spotify. Aí tem Cidade de Ateus, Elefantes Elegantes, Guerra Fria, Reverendo Teu e os Discípulos Discrentes. Muito bem. Então a galera, para chegar até o Tony, vai fazer uma viagem aí nas redes sociais. E eu agora vou fazer uma viagem de carro, tá? Bora. Eu quero convidar você para fazer um test drive nos produtos Chevrolet. E depois que você fizer esse teste, assim como eu fiz, certamente você vai chegar à conclusão que cheguei. Vai comprar um Chevrolet. Mas não é comprar de qualquer jeito. É comprar através de um sistema que você não pague juros, que você não pague o preço maior do que ele de fato é e que você não tenha nenhum contratempo. Esse sistema chama-se Consórcio Chevrolet. A Chevrolet faz 100 anos no Brasil, agora em 2025, e o seu consórcio completa 47 anos. E os dois estão aí em comemoração. E quem ganha o presente é você. Neste ano já pagamos mais de 10 prêmios de R$25 mil que você concorre todo sábado ao fazer um consórcio Chevrolet. É muito simples. Você pode utilizar o seu carro usado de qualquer marca como lance, para logo viabilizar a sua contemplação. Você pode dar o lance livre com o valor que você quiser. Tem o lance fixo, que esse é 30%, nem mais nem menos. Todos serão contemplados nesta modalidade com 30%. E se você não tem os 30%, você não tem o lance livre. E aí, como é que faz? Tem um sorteio e também tem o lance embutido. O que é o lance embutido? Da própria carta de crédito, você separa um percentual de até 15% para juntar com o que você tem e dar o lance. Se não tiver nada, apenas os 15%, que também viabiliza a sua contemplação. Se você tiver qualquer carro, traga para o negócio. Está precisando de um dinheiro? Usa o carro numa parte, a outra parte eu te devolvo em forma de troco após a contemplação. E a chave vai, chave vem. Você só entrega o seu carro seminovo quando for contemplado com 0 km ou com um mais novo, porque também tem consórcio para carro seminovo, tá? As parcelas cabem direitinho no seu orçamento. Você vai dizer quanto você pode pagar, qual a sua capacidade de pagamento mensal, quanto você dispõe de lance. O nosso representante vai conduzi-lo numa estrada Chevrolet para você chegar à sua contemplação. Se você apontar a câmera do teu celular para o QR Code que o Joãozinho vai botar aí na tela agora, é isso, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code, que o seu contato vai chegar na nossa equipe diretamente da Chevrolet e nós vamos te dar um tratamento humanizado, saber das suas necessidades, confrontá-las com as nossas possibilidades e chegarmos juntos num Chevrolet. Eu te entregando a chave e você dirigindo o seu próprio carro. Mas faz isso agora, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa e quem espera nunca alcança. O seu Chevrolet está de pé na fábrica para você. Meu querido Reverendo T, o din-din, deu né? até vontade de fazer um consórcio. Pois você vai, assim que terminar que você doar, a caneta já está aqui. Você vai logo assinar. E você pode assinar o contrato online, tá? Não precisa você, pessoalmente, já que eu falei em caneta, faz tudo online. Na hora que você entrar em contato com a nossa galera, a gente vai conduzir você online. E vai ser como se fosse eu e o Reverendo T aqui presencial. Amigão. E vai abençoado aí, assim. Opa! Meireles e Peleteiro é o pessoal do Baixo Sul, de Cairu, Valença, é de lá essa família? Não. Lá tem uma família Meireles, como você falou que é do Baixo Sul? Não, eles coincidência, né? O Matheus Peleteiro é daqui, eu conheci recente, é um cara que está escrevendo muito bem, trabalha com literatura, um cara jovem.
E o Ataúba Meireles é conhecido aqui de Salvador, não é da região de lá, não. Outra coisa, meu querido Tony, você é primo do Isaac, do professor Aloprado, do professor Doidão e os Aloprados, que é a banda deles, estiveram aqui, inclusive. O trio. Já fui um aloprado. Já foi bem melhor. Você já agora. foi também um aloprado, né? Bem melhor. Aí você vem com essa veia musical, essa veia artística, junto com o Isaac. E você é primo do Isaac. Isso. Seus ancestrais, seus pais, você me disse que sua mãe é irmã do pai do Isaac ou é o contrário? Meu pai é irmão da mãe dele. Da mãe dele. Então, isso veio já, essa veia artística do teu pai, da tua mãe, dos seus ancestrais? Não. Ou foram só vocês dois doidões, o professor Doidão e você? O meu irmão começou com isso, na verdade. Ele já cantava, já escrevia, já pensava em música. E eu e Isaac, eu comecei bem antes do que Isaac, né? Apesar da gente ter praticamente a mesma idade. Mostra aqui pra mim, Joãozinho, blá, 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 enquanto ele fala. Eu comecei antes e acabei quando o Isaac resolveu montar os Aloprados, eu participei. Tá de lado. Tá de lado? Ô, pô! Ele tá fazendo mímica lá, pô. Tá de lado. Deu pra ver, Joãozinho? Legal. Eu fui o primeiro baterista dos Aloprados. Quando a banda estava começando a engrenar, eu saí porque eu abri o Bar dos Patos, que era um bar à noite, e ia ficar difícil de a gente conciliar shows com viagens. Esse aqui, volume 1, 2, 3, 4, 5, plano sequencial aqui. Plano... Esse é um dos meus projetos. Eu fiz livros em caixa de fósforo, em vários formatos. Esse a gente brinca, as ilustrações de uma artista plástica chamada Solange Valadão, que trabalha comigo. A gente fez um livro juntos, em que ela fez os desenhos e eu fiz os poemas. E esse aí é uma brincadeira com um plano de sequência. São textos que são pequenos filmes, rapidinhos. Muito bem. Tony Lopes, Reverendo T. Foi bom ter você aqui no nosso podcast. Agradeço muito, parabenizo pelo seu trabalho, pelo seu olhar, por tudo que você produz. E com certeza a humanidade vai consumir cada vez mais e tirar algum proveito. Você veio para esse mundo, foi para plantar, foi para legar, foi para disseminar o amor sem preconceito. Você está de parabéns, cara. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Como eu costumo dizer, os prazer estar aqui, foi bom conversar. Faz tempo que eu não encaro um microfone de uma rádio. E meu slogan é esse aqui, ó. Creia. Creia, que legal. Então, assim, a gente tem que crer. Exatamente. No que a gente pode fazer. Então, enquanto tiver uma estradinha para a gente caminhar, que a gente possa fazer, se puder ajudar alguém, se puder dar a mão a alguém, apontar um caminho, ou simplesmente falar assim, não faça isso não, que você vai se ferrar. Que eu já me ferrei. Que disso eu sei. Que legal. O caminho do sucesso eu não sei qual é não, mas o do fracasso eu sei. Pois é. Mas faça, maluco. Faça. Que a melhor coisa a ser feito é fazer. De fracasso em fracasso você chega ao sucesso. Ou não. Galera, obrigado. Esse é o Reverendo T. É uma maravilha. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Bota a boca no mundo, fala pra galera que você assistiu o podcast Jair Sulino Convida, que tem coisas maravilhosas. E se quiser, inclusive, tá? Fazer aqui, ó, indicar pautas, é só falar com o Big, tá? Valeu, galera. Fui! Jair Sulino Convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Jair Sulino Convida.